E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos estudar o poder das pontas. Para fazer isto, nós vamos considerar dois corpos condutores esféricos de raios R1 e R2 carregados com cargas elétricas Q1 e Q2, compondo o meu sistema isolado, de forma que a carga elétrica total do nosso sistema isolado seja igual a Qzão. Como nós vimos em vídeos anteriores, o volume de cada corpo condutor esférico carregado é um volume equipotencial. Nós vamos assumir que a distância entre o centro C1 e o centro C2 possui um valor extremamente elevado quando comparado ao raio R1 e ao raio R2, de forma que cada esfera condutora possa ser considerada uma carga pontual em relação à outra. Isto vai nos permitir calcular o potencial eletrostático utilizando a expressão de V para uma carga pontual. Se nós quisermos, por exemplo, calcular o potencial eletrostático no ponto A da superfície deste condutor, representado aqui por VA, nós temos que somar duas contribuições, a contribuição devido à carga Q2 e a contribuição devido à carga Q1. Portanto, nós vamos obter a seguinte expressão. O V no ponto A é 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga Q2 sobre R2, expressão já vista por nós, mais 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga Q1 sobre a distância desta carga pontiforme ao ponto A é praticamente Dzinho, portanto, sobre Dzinho. Se nós colocarmos 1 sobre 4π ε0 em evidência, nós vamos obter a soma das duas frações Q2 dividido por R2 somado com Q1 sobre Dzinho. Porém, como nós vimos anteriormente, Dzinho possui um valor extremamente elevado quando comparado com o valor de R2. Logo, se Dzinho é elevado, esta fração é desprezível nesta soma, de forma que VA será aproximadamente igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q2 sobre R2. Da mesma forma, nós podemos calcular o potencial eletrostático VB no ponto B, na superfície deste condutor esférico. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. O VB vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1 dividido por R1, mais a contribuição devido à carga Q2. 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga Q2 sobre a distância desta carga pontual ao ponto B é praticamente Dzinho. Mais uma vez, colocando 1 sobre 4π ε0 em evidência, nós vamos somar Q1 sobre R1 com Q2 sobre Dzinho. E mais uma vez, sendo o Dzinho extremamente elevado quando comparado com R1, esta fração se torna mais uma vez desprezível nesta soma, de forma que VB é aproximadamente igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1 dividido por R1. Observe bem os dois resultados obtidos. Ficando apenas com eles, VA igual a este termo e VB igual a este termo, nós podemos continuar o nosso estudo do poder das pontas. Então, VA corresponde a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q2 dividido por R2, e VB corresponde a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1 sobre
R1 aproximadamente. A partir de agora, nós vamos promover o contato entre esses dois condutores. Portanto, nós vamos conectá-los por meio de um fio condutor. E nós vamos assumir que entre os pontos A e B exista uma diferença de potencial. Quando existe uma diferença de potencial entre dois pontos, isso faz com que o fio seja percorrido por uma intensidade de corrente elétrica I, vamos colocar aqui, I diferente de zero. E isto vai promover uma alteração no valor da carga elétrica de cada esfera condutora. Então, digamos que Q2 passa a ser Q2', e que Q1 passa a ser Q1'. A intensidade de corrente elétrica se tornará nula quando o potencial eletrostático VA', devido à carga Q2', for igual ao potencial eletrostático VB', devido à carga Q1'. E a partir desta igualdade, a gente obtém uma relação entre as cargas finais e os correspondentes raios. Como nós vimos acima, VA' é 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q2' sobre R2, e isto é igual a VB'. VB' é 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1' sobre R1. Observe que, quando os potenciais eletrostáticos se igualam, a diferença de potencial se anula e a corrente elétrica possui intensidade nula também. Simplificando 1 sobre 4π ε0 dos dois lados da igualdade, a gente obtém que Q2' sobre R2 é igual a Q1' sobre R1. E como o nosso sistema é um sistema isolado, nós temos aqui a conservação da carga elétrica total do sistema. Se Q1 mais Q2 é Qzão, Q1' mais Q2' também vale Qzão. Logo, nós temos aqui um sistema para resolver. Então, assumindo aqui que o nosso sistema é isolado, Q1' mais Q2' corresponde a Qzão. A partir de agora, o nosso propósito é o de determinar os valores de Q1' e Q2' a partir dessas duas igualdades. Continuando, portanto, na expressão acima, vamos escrever a expressão de baixo primeiro. Q1' mais Q2' eu posso substituir por R2 sobre R1, o R2 passa multiplicando, vezes Q1', e isto é igual a Qzão. Colocando Q1' em evidência, a gente obtém 1 mais R2 sobre R1 igual a Qzão. Efetuando o mínimo múltiplo comum aqui, a gente obtém que esta soma nos dá R1 mais R2 dividido por R1. Consequentemente, continuando aqui, isolando o Q1', a gente obtém que a carga final Q1' adquirida pela esfera de raio R1 vale R1 Qzão, então vamos colocar aqui, ó, R1 Qzão dividido por R1 mais R2. Bom, nós podemos voltar para este sistema, trocar Q1' por R1 sobre R2 Q2' e resolvê-lo da mesma forma. O resultado obtido será igual a Q2' vai ser R2
vezes Qzão dividido por R1 mais R2. Você pode comprovar os resultados obtidos sabendo que Q1' mais Q2' tem que dar Qzão. Perceba que, se você somar essas duas frações, você vai colocar em evidência Qzão sobre R1 mais R2. E este termo que entra em evidência, ele multiplica justamente R1 mais R2. Cancelando, a gente obtém Qzão, como era de se esperar. Observe mais uma vez os cálculos. Então agora nós temos os valores de Q1' e Q2'. A partir deles, nós vamos determinar a densidade superficial de cargas elétricas de cada corpo esférico condutor depois do contato ter sido feito. Então, para fazer isso, vamos continuar aqui agora. Ó. Vamos relembrar que a densidade superficial de cargas elétricas nada mais é do que a razão da quantidade de carga por unidade de área. Então, σ1 vai ser Q1' dividido pela área dessa superfície esférica de raio R1. Então, 4π vezes R1 ao quadrado. E σ2, a densidade superficial de cargas elétricas da esfera condutora de raio R2, agora no final vale Q2' sobre 4π R2 ao quadrado. Essas quatro expressões são extremamente importantes para nós a partir de agora. Portanto, vamos ficar apenas com elas. Observe agora o seguinte: se nós promovermos a razão entre as densidades superficiais de carga, então vamos fazer a razão σ1 sobre σ2. Nós vamos obter esta fração dividida por esta fração. 4π será cancelado na divisão. Então eu vou ficar com a primeira fração, Q1' sobre R1 ao quadrado, e eu já vou multiplicar pelo inverso desta. Então, R2 ao quadrado, R2 ao quadrado, dividido por Q2'. Observe agora essas duas expressões aqui ao lado. Se nós dividirmos, antes disso, vamos acertar essa expressão que se encontra ali acima. Acertando essa expressão, a gente obtém Q1' dividido por Q2', que multiplica R2 elevado ao quadrado sobre R1 elevado ao quadrado. Q1' e Q2' estão aqui embaixo. Se nós fizermos a razão, σ1 sobre σ2 será igual. Dividindo Q1' por Q2', a gente percebe que Qzão sobre R1 mais R2 se cancela. Consequentemente, eu fico com R1 sobre R2. Então, R1 sobre R2 que multiplica R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Observe bem a expressão. Nós podemos simplificar R1 com este quadrado, R2 com este quadrado, de forma que a densidade, a razão de σ1 por σ2 corresponde a fazer a razão R2 sobre R1. Perceba que a densidade superficial de cargas elétricas é inversamente proporcional ao raio da esfera condutora carregada. Vamos admitir neste exemplo que o raio R1 é menor do que o raio R2. Se o raio R1 é menor do que o raio R2, consequentemente, σ1 vai ser maior
do que σ2. E como nós vimos anteriormente, a intensidade do campo elétrico gerado por um corpo condutor carregado no espaço que o envolve próximo da superfície do material condutor, essa intensidade de E é dada pela razão da densidade superficial de cargas elétricas naquele ponto do material condutor, vamos chamar de P, sobre ε0, de forma que esta proporção vale também para a intensidade do campo elétrico. Perceba que se σ1 é maior do que σ2, eu posso afirmar que a intensidade do campo elétrico gerado pelo corpo condutor de menor raio é maior. Este é justamente o poder das pontas. Para ilustrá-lo, vamos considerar aquele exemplo final. Vamos considerar um condutor pontiagudo. Perceba que eu construí este condutor pontiagudo a partir de várias esferas de raios diferentes. Perceba que na extremidade pontiaguda nós temos uma esfera de menor raio. Consequentemente, se este corpo condutor estiver carregado com cargas elétricas, na região pontiaguda, onde aparece a esfera de menor raio, nós vamos ter a maior densidade superficial de cargas elétricas, consequentemente a maior intensidade do campo elétrico. Então, vamos admitir que ele esteja carregado negativamente. Então, nós vamos observar, à medida que a gente atinge a extremidade pontiaguda, uma alta intensidade do campo elétrico, porque ali nós vamos ter maior densidade superficial de cargas elétricas. Então vamos ilustrar isso. Se eu admitir que nessa região o campo elétrico tem intensidade EX e que aqui ele possui intensidade EY, com certeza a intensidade EY é maior do que a intensidade EX. Este é o poder das pontas. Se o meio que envolve este condutor pontiagudo eletrizado é o ar atmosférico, nós podemos analisar o valor de EY em relação a um valor de campo elétrico crítico associado ao ar atmosférico, chamado de rigidez dielétrica do ar. Se a intensidade do campo elétrico EY for maior do que esse valor crítico para o ar atmosférico, que vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a sexta volts por metro, se isto ocorre, o campo elétrico gerado na extremidade pontiaguda é capaz de ionizar as moléculas do ar. Consequentemente, os elétrons que são arrancados de tais moléculas passam a ser acelerados devido à ação da força elétrica, devido à presença deste campo elétrico. Ao serem acelerados, esses elétrons passam a colidir com as moléculas do ar, liberando energia luminosa. Você pode visualizar a trajetória do elétron pelo risco luminoso que ele deixa ao ser acelerado. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isto, eu encerro o estudo do poder das pontas. Até a próxima.